Galera, virou meio que moda, mas toda semana eu tô vindo aqui pra falar que esse é o melhor capítulo do Tenkai, porque mais uma vez o Kurumada conseguiu e temos um capítulo extremamente interessante. Temos muita coisa pra comentar. Nesse capítulo a gente tem a volta do Ikki, aparentemente, temos o encontro entre Saori e Ker, temos Kalisto aprontando mais uma vez, temos muita coisa pra comentar. Então, fica comigo até o final, vamos ler o capítulo e vamos conversar a respeito dele também. Bora lá! O capítulo começa com Sei e Shun retornando para Rodório após os eventos do último capítulo, onde Shun pergunta se a perna de Sei está melhor e os dois começam a conversar. Seiya pede a Shun para que não comente nada do que aconteceu para sua irmã, já que quando falou a respeito de seu encontro com Saori, ela havia ficado com um humor ruim e não queria deixá-la preocupada. Após Shun concordar, os dois chegam na oficina em que Sei e Seika moram, onde ela se preocupa com o machucado de Seiya, perguntando como ele ocorreu. Sei então mente, dizendo que foi apenas algo do trabalho. Seika, ainda desconfiada de tudo aquilo, pergunta para Shun se aquela era mesmo a verdade, mas Shun logo a despista e diz que precisa vender flores, seguindo então o seu caminho. Vamos então ao Templo da Lua, onde Calisto transmite as ordens de Artemis a Las Comune. Ela deve proteger Atena, pois este é o desejo da senhora Artemis. No entanto, Calisto avisa: se Atena seguir causando sofrimento para Artemis, então ela será morta para dar fim a qualquer sentimento ruim de sua senhora. Algo que ela já havia tentado no Next Dimension, vale dizer. Voltamos então para Rodório, onde mais uma vez estamos diante do testamento de Aiorus. E lá, Shun está seguindo seu caminho para vender flores, onde cruza o caminho de uma figura misteriosa. Os dois passam um pelo outro de forma silenciosa, não uma troca de palavras inicialmente, mas Shun parece intrigado com aquele homem até que ele resolve falar. O homem então pergunta se aquelas flores foram colhidas nos Elísios, que ficavam ali perto, e se é verdade que aquelas flores não murchavam por um ano. Shun confirma aquilo e diz que dizem que existe um Elísios no submundo também, e que lá as flores crescem transbordando a vida eterna, e que talvez os Elísios terrenos tenham herdado essa essência. A página então vira e temos ninguém mais, ninguém menos que Ikki de Fênix. Shun pergunta a ele se ele não gostava de flores. Ikki diz que não é bem que ele gostasse, mas uma vez ele também viu uma flor florescendo em um lugar que parecia o inferno. Ikki diz que aquela é uma memória distante, que nem mesmo sabe se é real, se afastando de Shun em seguida, dizendo para que ele deixe para lá, já que está apenas falando besteiras para um estranho. Vamos então aos Elísios terrenos mencionados por Ikki, onde Saori está acompanhando Jand e Urtros para encontrar sua mestra. O espectro está tremendo pelo medo de encontrar Ker. Afinal, suas ordens eram de assassinar Saori, mas ela estava ali, viva e sem nenhum arranhão. O medo do espectro se confirma, onde ele é explodido na página seguinte, encerrando sua participação na história. Saori se assusta com aquilo, e então Ker finalmente aparece. A deusa maligna diz que Jean não foi tão ruim por trazer Atena até ela, onde Saori pergunta quem é aquela figura. Ker então imediatamente responde, dizendo que ela é a irmã mais nova dos deuses gêmeos. Seus irmãos são Hypnos, o deus dos sonhos, e Thanatos, o deus da morte. E ela é Ker, a deusa que rege o destino. Saori então diz que nunca ouviu falar dela, e Ker parece se divertir com isso, dizendo que imaginava que não, mas que tem brincado com ela desde que era apenas uma bebê. Saori fica confusa com isso, e então Ker diz que vem tentando matá-la desde que ela era uma bebê, e usou Saga e Kanon para fazer isso. Porém, agora que as duas estavam frente a frente, Ker faria isso por conta própria e mataria Saori, onde o capítulo se encerra com o encontro das duas. E galera, se você chegou até aqui no vídeo, eu peço muito pelo seu like, pela sua inscrição, para que use a opção de hype no seu celular se ela estiver disponível, e também para que considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Muito obrigado aos membros do canal que estão sempre aqui conosco e nos ajudam e fazem com que o canal possa evoluir cada vez mais. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, vamos para a análise. Galera, tivemos mais um capítulo muito interessante, como eu falei no início do vídeo para vocês. Eu gostei muito de muita coisa, mas vamos comentar por partes, beleza? Primeiramente, eu gostei muito de ver o Seiya pensando nos sentimentos da Seika, já que, como eu havia dito, muito provavelmente vai haver um grande conflito a respeito disso. A Seika não quer que ele volte para lutar, e o Seiya sabe que a irmã tem algum tipo de ressalva envolvendo esse assunto todo, que talvez ela não fosse aceitar tudo que está acontecendo, que envolva Cosmo, que envolva a senhorita que ele encontrou
encontrou, que no caso é a Saori. Então eu gostei muito dele pensar nisso e ao mesmo tempo gostei da Seika saber que o seu irmão tá mentindo pra ela. E ainda dar uma apertada no Shun, né? Eu achei a cena até um pouco engraçada, ela dando uma apertada no Shun, ele gaguejando, indo embora. Essa foi uma parte do capítulo que eu gostei bastante. E se no sexto capítulo a gente não tiver algum tipo de conflito entre os dois, imagino que na próxima temporada nós veremos o Sei e a Seika conversando a respeito de tudo isso, conversando sobre ele ter o Cosmo, sobre ele ser um cavaleiro, e a gente vai ver as coisas retornando realmente aos poucos. Mas eu gostei que o Kurumada já deixou isso meio que preparado. O terreno está pronto para que os dois possam conversar. O que me surpreendeu, eu honestamente achava que Seiya e Shun não iriam aparecer mais nessa temporada. Eu falei isso na análise do capítulo passado, inclusive, mas me enganei. E que bom que me enganei, porque foram cenas bem legais. E não ficamos só no Sei e na Seika, né? Nós tivemos um encontro entre Shun e Ikki. Gente, olhem que doloroso que foi, sabe? Os dois passando um pelo outro, sem se conhecer, sem se reconhecer. Lembrando muito, inclusive, o encontro de Sei e Saori lá no epílogo do ND. E tudo isso dá meio que o tom de como essa punição do Apollo ela é extremamente cruel. Ou pelo menos extremamente difícil para nós que somos leitores e relacionados aos personagens de conseguir aceitar, de conseguir entender e ver na tela como esses personagens realmente não se conhecem. Ver o Ikki falando pro Shun que ele era apenas um estranho machucou bem aqui em mim, vou ser bem sincero em vocês. Eu realmente não tava esperando ver o encontro dos dois, isso foi uma das coisas mais surpreendentes do capítulo, mas o diálogo entre eles também foi muito interessante. Primeiro, relembrando e trazendo de volta pra história um elemento que é de Next Dimension também, que são os Elísios terrenos. Para quem não se recordar, nós vimos lá no início do ND que a Terra também tem um campus Elísios, por assim dizer. É onde Alone está, lá no início da obra mesmo, e também é onde se encontra a espada de Hades lá no século XVIII. Um detalhe também muito legal é o Ikki falando sobre uma vez ter encontrado uma flor nascendo no lugar, que é um inferno, já que essa é uma referência muito direta à Esmeralda. Quando o Ikki vai enfrentar os Cavaleiros Negros lá na Ilha da Rainha da Morte, ele inicialmente se depara com uma flor nascendo ali naquele solo tão rochoso. Ele olha para aquela flor, se lembra da Esmeralda, se lembra com carinho a respeito dela, e logo depois essa lembrança dele é interrompida por algum Cavaleiro Negro, agora não me recordo ao certo quem é, tenho quase certeza de que é o Cisne Negro. Então ele ter essa memória da Esmeralda, ele ter essa lembrança sobre ela, para mim é muito interessante, e a gente tem que começar a entender mais ou menos como é que funciona essa perda de memória. Quando o Sei e o Shun conversam, eles dizem que se lembravam apenas dos próprios nomes. Então o que me dá a entender é o seguinte, o Seiya nem mesmo sabia que Seika era sua irmã. Ela chegou para ele e contou isso, olha, nós somos irmãos, e acho que ele apenas aceitou tudo aquilo e foi viver sua vida. Porque se não fosse assim, era pro Ikki se lembrar do Shun. Mas fica o questionamento, se o Ikki se lembra vagamente da flor e da esmeralda, será que ele realmente ali não está de alguma forma jogando um verde? Será que ele realmente não se lembra de nada? Essa página e esse capítulo me passaram um pouquinho da sensação de que talvez o Ikki se recorde de algo. Para mim não seria tão estranho que ele talvez se recordasse de alguma coisa, afinal de contas, primeiramente ele é o Ikki, segundo o Ikki já teve perdas de memória outras vezes, o Shaka já selou sua memória, a Pandora já alterou sua memória, então eu fico pensando se talvez ele não tenha uma certa resistência a isso, não sei. É um pensamento talvez um pouco maluco da minha parte, mas me passou uma sensação um pouco estranha, de que talvez o Ikki tenha algum tipo de lembrança sim, de que talvez o Ikki se lembre mais do que ele fala. E se for isso, talvez ele esteja mais uma vez protegendo os seus irmãos, como fez em outros momentos também. Mas claro, essa é apenas uma hipótese. O mais normal, o mais comum, o que é natural que se aconteça é que o Ikki também não tenha nenhuma memória, e essa seja uma cena apenas muito triste do encontro entre dois irmãos que não se reconhecem mais. Então temos o clímax do capítulo, que é Jean de Orthrus, Ker e Saori. Primeiramente, é o fim da participação do Jean. Eu gostei, particularmente falando. Assim como os esqueletos apareceram muito pouco, o Jean apareceu pontualmente também ao longo desses capítulos, ao longo desses 5 capítulos. Teve uma participação bem ok, nada demais. É mais um personagem que vem e que claramente vai ser utilizado como bucho de canhão. De uma certa forma é uma pena, de uma certa forma eu fico feliz que ele já tenha morrido, porque quanto menos Hades na história, quanto mais a gente avançar, pra mim é melhor, então eu gostei que ele já tenha morrido, e pra mim isso sinaliza muito claramente que o Kurumada vai realmente começar a abandonar o que a gente conhece de Hades, isso vai ficar pra trás. Ele ser explodido, inclusive, pela Ker, pra mim foi bem interessante, mostra um pouco dessa crueldade da deusa, crueldade que não é nenhuma novidade, né, afinal de contas ela manipulou o destino do Saga, do Canon, ela brincou com tudo que vemos dentro de Cavaleiro Zodíaco clássico, e ela explodiu um espectro porque ele não cumpriu uma ordem, é muito mais do que natural. Agora, o mais interessante foi o encontro entre as duas. Primeiro, eu achei muito engraçado, eu tenho que confessar. Achei muito engraçado a Saori dizendo que não conhecia a Ker, nunca ouviu falar de você. Isso foi bem engraçado.
engraçado pra mim, sendo bem sincero. E ela dizendo que realmente imaginava que ela não fosse conhecida, até porque ela é uma deusa que não deixa rastro nas memórias de ninguém, então é natural que isso aconteça também. E achei muito interessante ela já falar que usou o Saga e o Kanon pra tentar matar ela, pra tentar atingir a Saori de uma certa forma, emocionalmente falando. Eu gostei de ver isso. Achei um traço de personalidade e atitude da Kerr bem interessante, e agora nós temos um encontro das duas. Kerr promete que vai matar a Saori. Isso vai acontecer de fato? Lógico que não. As duas vão lutar? Imagino que sim. E aqui a gente tem uma margem muito grande de acontecimentos. Será que nós vamos ver, de alguma forma, a Saori usando seus poderes plenamente? Já que é dito no último capítulo que ela está experimentando despertares incompletos. Será que ela vai ter mais um agora e nós vamos ver ela com um poder muito, muito, muito maior? Será que nós veremos a Saori utilizando a sua armadura de Athena? Tem muitas dúvidas que estão na minha cabeça, mas pra mim segue realmente muito imprevisível. Eu acho muito provável que isso aqui não dê um combate, beleza? Que isso aqui dê em uma conversa. As duas acabem conversando e de alguma forma a gente tenha qualquer resolução de combate adiada. Eu não acho que as duas vão de fato lutar nesse momento. Pelo menos é o que eu penso. O que vocês estão pensando para esse próximo capítulo? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Mais uma vez eu peço pelo seu like se não deixou, pela sua inscrição se ainda não for inscrito, para que mande esse vídeo pros amigos, para que hype esse vídeo no celular e também para que considere tornar-se membro do nosso canal, já que isso nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!